E a nossa reportagem se encontra no Polo Sindical, aqui em Petrolândia, onde estamos aqui com Edmilson, o deputado estadual e candidato à reeleição, Doriel Barros, presidente do Sindicato Rural aqui de Petrolândia, Natanael Caetano, e o vice-presidente, seu Zé Maurício, onde viemos aqui acompanhar uma reunião que acabou de acontecer no sindicato, e o deputado estadual e candidato à reeleição, Doriel Barros, está cumprindo a agenda aqui em Petrolândia. Quero agradecer aqui a todos vocês, em especial a Doriel, por nos conceder essa entrevista na manhã de hoje, Doriel. E aproveitar e perguntar, como é que está suas andanças aí pelo sertão do estado, em busca de mais uma eleição aí, como é que anda aí sua agenda? Animado, Alex, andando no sertão, cumprimentar você, a todos que estão nos acompanhando, dizer que a gente está aqui ao lado de lideranças importantes do nosso estado, aqui do nosso município, por exemplo, o companheiro Edmilson, que é diretor da FETAP, dirigente sindical, meu querido presidente aqui do município, Natan, seu Zé Maurício, também o nosso vice-presidente, meu companheiro de luta, e Zé Dionísio também, que é presidente do Polo Sindical. Então, estou acompanhado aqui de lideranças que têm história, que têm compromisso, e a gente está andando muito esse estado. Aliás, é uma coisa que eu sempre fiz. Quando fui presidente da FETAP, eu andei esse estado de Pernambuco de lado a lado, de canto a canto. Como deputado estadual também não foi diferente, mesmo com a pandemia, mas eu fui o deputado estadual que mais andei esse estado de Pernambuco. Estou aqui nas vésperas da eleição andando muito, rodando muito, caminhando, levando a nossa mensagem e levando a mensagem também do presidente Lula, que ele disse, olha, onde eu não chegar, sejam minhas pernas, sejam minha voz, e a gente está buscando ser as pernas, a voz do presidente Lula, e ao mesmo tempo também levando a nossa mensagem de compromisso, do que a gente fez e dos compromissos que a gente quer fazer ainda para o povo de Pernambuco. Doriel, uma das suas pautas mais defendidas é a respeito da agricultura, em especial a agricultura familiar. Quais as principais ações que o deputado Doriel Barros levou junto à Assembleia do Estado em relação à agricultura familiar? Alex, tem vários projetos. Eu queria destacar 3 projetos em especial. O primeiro não é propriamente um projeto, mas foi uma das ações que eu considero muito importante nossa. Ao chegar no parlamento, nós nos deparamos com o governo Bolsonaro querendo acabar com a aposentadoria rural do trabalhador, aumentar a idade, exigir contribuição, e eu não pensei 2 vezes. Eu propus criar uma comissão que foi criada na Assembleia, presidi essa comissão, nós andamos o estado de Pernambuco, fizemos audiências públicas, nós construímos um relatório, apresentamos um relatório aos 25 deputados federais de Pernambuco, nos posicionando contrário à reforma da Previdência, porque é um absurdo você pensar num agricultor que começa a trabalhar muito cedo e chegar a mulher aos 55 anos, o homem aos 60 anos, não ter o direito à aposentadoria. E nós fomos lá, lutamos, e hoje o povo de Petrolândia, o trabalhador de Petrolândia de Pernambuco, continua tendo o mesmo direito, mas só foi possível porque nós tivemos o sindicato, a FETAP, e eu estava lá também como deputado estadual fazendo essa luta ao lado do trabalhador. Muitos deputados não estavam. Agora aparece muito dizendo, eu sou defensor do trabalhador, mas na hora que o trabalhador estava precisando desses deputados, aonde eles estavam? Porque eles não estavam do lado do trabalhador. E eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá na luta com o trabalhador, estava lá também criando uma lei importante para o trabalhador rural de todo o estado de Pernambuco, que é a habilitação de graça. Hoje, todo trabalhador rural, toda trabalhadora rural do estado de Pernambuco tem direito a ter a sua CNH gratuita, a habilitação de graça, sem precisar pagar nada, e foi... Funciona com cota? Como é que funciona? E foi um projeto nosso. Funciona com demanda anual. Por exemplo, esse ano teve uma demanda anual de 10 mil habilitações, são entregues 10 mil habilitações, e todo agricultor ele tem direito a se inscrever. Você tem uma ideia, em 20 dias que foi abertas as inscrições, se inscreveram 16 mil pessoas. O Estado agora está selecionando, está fazendo a identificação de quem é agricultor, comprovando com a carteirinha do sindicato, com a DAP, que é trabalhador rural, e aí
começa a se cadastrar na autoescola para fazer as aulas como normalmente é feita. E eu já entreguei a habilitação, já tive a oportunidade em Garanhuns de ver lá uma agricultora dizendo: ó, está aqui, deputado, a habilitação que eu consegui com o projeto que o senhor apresentou. Chego em sindicatos, em municípios, diz: olha, eu estou beneficiada. Então não tem nada melhor, Alex, do que você ser eleito pelo trabalhador e poder depois ver o trabalhador recebendo uma política, um benefício fruto da sua luta. Então, a CNH, a compra de alimentos na agricultura familiar, você acho que tem conhecimento, Pernambuco não tinha uma lei estadual, né, Edmilson, de compra de alimentos da agricultura familiar. A partir de uma lei nossa, de articulação do nosso mandato, o governo do Estado mandou para a Assembleia, e esse ano estão sendo comprados 10 milhões de produtos, não é industrializados, não. É do agricultor, é do trabalhador, é a macaxeira, é a banana, né, aquilo que é produzido, a batata, pelo trabalhador rural. E a gente todo ano vai querer mais recursos, mais orçamento. Estão sendo distribuídos 70 mil cestas básicas em várias prefeituras, assistências sociais dos municípios estão recebendo para distribuir para a população carente, porque você sabe que a fome voltou. Lula, quando foi presidente, tirou o povo da fome, do mapa da fome, da miséria do Brasil. Com Bolsonaro, o povo voltou novamente a passar fome, a viver na miséria, mas o que nos anima, o que nos alegra, é que a gente sabe que Lula está voltando e vai novamente dar dignidade e cidadania ao nosso povo. Doriel, uma das perguntas que a gente tem também é em relação, né, você bem exemplificou vários projetos que trouxe nesse seu primeiro mandato. Caso seja reeleito, né, quais projetos que Doriel Barros vai estar levantando novamente junto à Assembleia do Estado? Veja, Alex, eu tenho, inclusive, no material que nós estamos apresentando, porque você vê muitos deputadas chegando nos municípios, pedindo apoio, dizendo que fez isso, fez aquilo, mas você muitas vezes não vê essas pessoas colocando no papel, porque palavras o vento leva e as pessoas esquecem. Nós fazemos diferente. Eu tenho um material que está colocando o que foi que o deputado fez, para as pessoas ver esse material, o que foi que eu fiz, vale a pena votar nesse deputado e quais são os compromissos desse deputado com o futuro, com o amanhã. E eu quero dizer para você que nesses 13 compromissos que eu estou me comprometendo, tem vários pontos na área da saúde, da educação, mas é claro que o nosso compromisso é continuar fortalecendo a agricultura familiar. Nós precisamos de água em todas as comunidades, precisamos de internet. O trabalhador que vive no campo, ele precisa ter acesso à internet, porque a informação é um direito da população ter acesso à informação. E hoje quase todo mundo tem um aparelho, tem um celular. Então nós precisamos, e essa vai ser uma batalha nossa, de garantir que o trabalhador rural não precise vir para a cidade para poder acessar a internet, ou ele ter que comprar por um valor que muitas vezes ele não tem condições, para poder ter a internet lá na sua casa, porque nem todo mundo tem condições, como nem todo mundo tem condições de ter habilitação, então nem todo mundo tem condições de ter uma internet no sítio. Nós precisamos garantir internet gratuita, e essa é uma das lutas que eu estou fazendo. A questão de garantir os projetos que a gente apresentou, por exemplo, segurança no campo. O projeto que a gente apresentou, nós vamos lutar no próximo mandato para torná-lo efetivo, como a habilitação está sendo. A gente precisa ter viatura fazendo rondas no sítio, para dar tranquilidade à nossa população, para o trabalhador não produzir suando a sua produção, ir para a feira vender, o ladrão chegar e levar aquele dinheirinho que foi fruto da sua luta. Então, o nosso projeto que garante segurança no campo, a nossa luta vai ser para implementar. Para a juventude rural, Alan, que nós apresentamos um projeto, então o nosso trabalho vai ser que o Estado implemente, bote recursos para a gente garantir apoio à nossa juventude rural. Então, esses nossos compromissos de continuar trabalhando em defesa da população do campo, mas também da população da cidade. E tem uma coisa que o seu Zé Maurício me falava e que também está entre os nossos compromissos, é de lutar para que o agricultor tenha uma condição de produzir de maneira que ele consiga ter uma renda melhor. Hoje a energia está muito cara para produzir. Nós já estamos, inclusive aqui na região é um problema, a questão da ortoga, da licença ambiental, que nós já estamos, inclusive, discutindo, mas esse será também uma
uma das coisas que eu vou me envolver ainda de maneira mais forte, porque o agricultor precisa ter a outorga, precisa ter a licença para poder ter o uso da água e ter condições de ter uma produção mais, que permita ele ter uma renda melhor, e a questão da energia. Eu fui o deputado que articulei com a CELP, na época, que é a Neoenergia, para que o agricultor pagasse uma energia mais barata. Mas a gente, com Lula, a gente já vai lutar por um outro tipo de energia, que é a energia solar, que é uma energia mais barata e que eu tenho certeza que o presidente... Energia limpa, né? Energia limpa, vai ser uma energia mais barata, vai diminuir o custo do produtor para ele poder, né, ter uma renda melhor, financiado pelo governo federal, que será o presidente Lula. Porque Bolsonaro cortou tudo que tinha de praticamente investimento para a agricultura. Mas Lula está vindo aí e a energia solar vai ser uma realidade. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos espalhar nesse estado de Pernambuco, como Lula espalhou cisternas, e nós vamos ainda conseguir também ter ainda cisternas, o programa Luz para Todos, que foi para todo canto. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter também um programa muito forte aí de energia solar, para garantir energia mais barata e uma produção melhor para os nossos trabalhadores. Então, esses são parte, mas vocês entram lá nas nossas redes sociais, né, sobre a produção agroecológica. Destacado no Instagram, Dorival. Tá, quem entra nas minhas redes sociais vai ver lá o que fiz, quais são esses compromissos, que aí tem muita outra coisa que a Edmilson está lembrando aqui, produção agroecológica, sem uso do veneno, como é que o Estado financia, quem produzir sem veneno vai ter um plus, vai ter um apoio diferenciado, porque a gente precisa produzir alimentos saudáveis. Então, essa é a luta nossa como deputado trabalhador rural, agricultor, que conhece da agricultura, não porque leu nenhum livro, né? Tem muita gente que fala da agricultura e tal, mas tudo bem que você pode aprender nos livros, né? Tá aí para a gente poder saber como é que é a vida do campo. Mas eu não aprendi nada nos livros. Eu sou um agricultor, trabalhador rural, aprendi na labuta do dia a dia, lutando para alimentar nossa família, arrancando batata de umbu, para poder fazer doce, para poder sobreviver, trabalhando no alugado. Então, eu sei das dificuldades do agricultor, é por isso que nós estamos lá na Assembleia, lutando para dar dignidade, dar um apoio a esses homens e mulheres que produzem os alimentos que a gente consome. Agora, quando a gente está lutando, Alex, não é só para quem está no sítio. Sem a agricultura não tem cidade. Sem os investimentos no campo, não tem comércio. Então, se a gente for botar no papel quanto o sindicato, é a luta da gente, trouxe para o município de Petrolândia de investimento, e esse dinheiro foi para onde? Foi para o comércio de Petrolândia. Tire esse recurso para ver o que é que acontece com o comércio de Petrolândia. Deputado, tem uma outra situação aqui, eu acredito que já é pauta de seu Zé e Natan, é a respeito do distrito, né, e comandantes aqui no nosso município, que vem, ao longo do tempo, empresas sendo contratadas através da Codevasf, não cumpre o que prometem, então há um sucateamento, é um grande gargalo, é um grande problema, né, esse distrito aí vem atravessando. Inclusive, sábado a gente esteve lá com alguns agricultores, onde mostraram, né, problemáticas, enfim, não está chegando água nos lotes, as plantações estão lá morrendo de sede e sem produzir não tem como esse pessoal se sustentar, né? O senhor já teve a par dessa situação, já houve discussões na Assembleia a esse respeito, porque assim, a Xerce se jogou para a Codevasf, pelo que a gente entende, e a Codevasf não está dando conta, né, de manter. É um grande problema que depois eu quero até que o Natan e o seu Zé falem um pouco sobre isso, né? Mas eu gostaria de saber se já houve algumas discussões, né, em especial para o sistema de Itaparica. Alex, a gente já vem acompanhando esse debate aqui, essa discussão que a gente vive aqui em termos de apoio, né, da Codevasf, em relação aos perímetros, às áreas irrigadas. Há muito tempo que a gente vem lutando, e se não fosse essa luta nossa do polo sindical aqui, está aqui o nosso presidente aqui do polo,
Zé Dionísio, se não fosse a luta do sindicato aqui, a luta da FETAP, a situação estaria pior do que o que está. Só não está pior porque esses companheiros aqui têm assumido um compromisso importante, ido para a luta, denunciado descasos que estão acontecendo e a gente tem diminuído. Caso contrário, a situação estava muito pior. Mas a gente está acompanhando sim, a gente tem se falado permanentemente, temos colocado o gabinete à disposição, temos feito articulação junto com o deputado federal Carlos Veras a nível nacional, a CONTAG também está envolvida, então tem muita gente envolvida. O problema é que a gente não conseguiu sair ainda para um modelo que a comunidade, que os trabalhadores estão defendendo, porque nós não temos um governo que, de fato, valorize e respeite as propostas que a própria comunidade estabelece como algo importante para ela poder ter condições de viver e produzir, tendo água e cuidando da sua produção. Mas eu tenho absoluta certeza, por isso que a gente tem conversado com toda a população, que é fundamental a gente eleger deputados que tenham esse compromisso e eleger o presidente Lula. Por isso que o PT, aqui em Pernambuco, num primeiro momento, não pensou duas vezes quando houve uma decisão de uma aliança política aqui em Pernambuco, que é ajudar o presidente Lula. Porque a gente sabe que projetos como esse aqui e tantos outros dependem de uma atuação do governo federal. Então, nós estamos confiantes de que Lula, presidente, com o sindicato e com o polo sindical aqui, nós iremos implementar um modelo de gestão nesses perímetros que vão permitir a gente poder produzir, poder sair dessa situação de sofrimento, de saber que essa semana eu tenho água, mas eu não sei se na outra semana vai ter, como é que eu vou planejar a minha produção? Não dá para você produzir desse jeito. Então, eu tenho certeza que nós vamos virar a página, né, difícil que a gente está vivendo, e vamos realmente construir uma base aqui de perímetros que possa se tornar uma referência de produção, como hoje a Petrolina, e aqui a gente sabe que tem um potencial enorme de produção e nós vamos contribuir para a gente poder melhorar essa situação. Eu tenho absoluta certeza disso. Em relação à água, também outra problemática que a gente vem observando ao longo dos anos aí do governo Bolsonaro é a diminuição da oferta de água nas cisternas. Casas que antes tinham 4, 5 pipas d'água mês, hoje sofre com 2 no máximo, né? Isso também houve um corte, né, de investimento nessa área, né? Porque não adianta também se falar em cisternas se não vai ter a água, né? Aí fica as famílias com as cisternas e sem a água. Também há essa discussão, deputado, você que acompanha as visitas do presidente Lula nas cidades e tal, como é que está sendo levantada essa situação? Veja, Alex, Lula tinha criado o programa Água para Todos, né? Água para Todos, ele não inclui só a cisterna, é uma política que permita você levar ramais para as comunidades, para levar água para a população, não só através da cisterna. A cisterna é um instrumento, mas você tem a possibilidade de levar água a várias comunidades através de ramais, através de pequenas adutoras, através de outras formas de a gente poder ter formas de poços artesianos também, aonde a gente, barragens. Então, o programa do presidente Lula é um programa amplo que permite você dizer, eu estou vivendo no campo, mas aqui está chegando, tenho internet, tenho água, tenho condições de produzir. É isso que nós queremos e esse é o projeto, a proposta que o presidente Lula defendeu e estava implementando quando, infelizmente, a gente terminou tendo aí a eleição de Bolsonaro, mas o presidente Lula vai retomar. A questão da cisterna, ela, de fato, tem uma proposta que é do uso da água de maneira racional, para que aquela água também ela possa ter uma durabilidade maior. Então, tem todo um processo de formação também para a família, na implantação da cisterna, mas é evidente que, num período que a cisterna seca, é necessário que tenha o Estado presente para dar o apoio para as famílias poder ter água para consumir, para viver. A água é vida, né? Então, o Bolsonaro realmente diminuiu a quantidade de carros-pipa. Se você for lá atrás, nas imagens, nos relatos, nas minhas redes sociais, vai ver que lá atrás, quando o Bolsonaro estava ameaçando cortar os carros-pipas todos, eu estava lá em Brasília,
essa pergunta sua foi importante, com o deputado Carlos Vera, sentando com a CODECIP é com o órgão do governo federal, que cuida da questão do abastecimento d'água, para dizer que nós do Nordeste não poderíamos ficar sem o abastecimento d'água de carros-pipas, porque o governo estava ameaçando cortar, que é um absurdo. Então, por isso que nós precisamos, de fato, ter uma política de recursos hídricos para o nosso estado de Pernambuco. Nem toda a região dá poços, então você já tem que chegar com outra forma. Aonde dá poços, você vai perfurar poços. Aonde você não tem a possibilidade das duas coisas, ou tem a possibilidade de ter a cisterna para ter um reservatório, você tem que ter uma política de apoio de carros-pipas para poder abastecer. Então, tudo isso é fruto da necessidade de se ter um planejamento. Quando você não tem um planejamento e tem um governo que é contrário ao povo, as coisas não chegam. Por isso que eu quero ter a oportunidade de, como deputado estadual, eu não tive essa oportunidade de ser deputado estadual tendo Lula presidente. Eu fui deputado estadual tendo Bolsonaro presidente, que era inimigo do trabalhador, e a gente lutou e ainda conseguiu conquistar muita coisa para o trabalhador. Eu, como disse o presidente Lula está dizendo, eu quero ser presidente para fazer mais do que o que eu fiz quando fui presidente. Mesma coisa eu digo aqui, eu quero ser deputado para fazer mais do que o que eu fiz. E tendo Lula ao meu lado, eu tenho certeza que nós vamos fazer muito pelo povo de Pernambuco e aqui de Petrolândia. Doriel, antes de eu concluir aqui contigo, eu quero passar a palavra aqui para seu Zé, para ele falar um pouco sobre essa problemática. Natan também pode falar também um pouco sobre essa problemática do distrito, né, que tanto vem sofrendo com essa ausência aí da Codevasf e dessas empresas aí que são terceirizadas para prestar esse serviço de manutenção junto aos perímetros. Bom dia, Alex. Eu agradeço aqui o momento, né? É muito importante a gente colocar a situação que nós estamos vivendo com relação à agricultura familiar. É uma agricultura que está esquecida pelo governo federal, e quero falar também aqui um pouco sobre a questão do distrito. Nós temos um sindicato que batalhou, que conseguiu, que vinha lutando, sempre resolvendo as coisas. Aí foi criado um distrito a pedido da própria Codevasf. Para que isso? Para que ela use e abuse, que tem muitos agricultores que estão pensando que a Codevasf está do lado deles, e não é verdade. Os deputados que nós temos aí, quando eles aparecem, é para presentear o distrito, presentear algumas pessoas do próprio projeto, e com isso eles vão segurando o pessoal. Só que muitos agricultores estão iludidos. Acham que a visita deles, acham que um presente, no caso um trator, eles dão como presente para aquela comunidade, isso vai resolver. Não, isso só atrapalha. Porque a Codevasf, até esse momento, ela só serve de trampolim para os coelhos se elegerem. Isso a gente tem que acabar. Eu espero que nós elegendo esses deputados que temos aí, que têm prestado um bom serviço, as pessoas da gente, que está junto, que defende o trabalhador, eles não andam aqui mentindo nem com presente para ninguém. Eles querem prestar o serviço deles. E eu fico muito grato por isso. O presente aqui do Doriel, Carlos Vera não está no momento, mas é uma pessoa que eu admiro muito. É um menino ainda, a coragem que ele tem, a boa vontade que esses meninos têm. Hoje, Doriel podia ser o professor, está lá na sala de aula, mas não. Ele continuou na roça dele, sofreu muito para chegar onde está, mas não mudou nada. É uma pessoa simples, a gente se encontra a hora que quer, conversa no telefone a hora que quer. E eu tenho fé, Doriel, que vocês vão se eleger novamente e a gente vai buscar tudo aquilo que nosso município precisa, que é justamente a revitalização desse projeto, para que a gente assuma isso com responsabilidade, que nós tenhamos energia solar para que a gente diminua essa conta e, sim, tomar conta daquilo que realmente é nosso. Essa esperança eu tenho, vou lutar por isso, venho lhe cobrando muito. Sou um cara que apoia, mas também cobro pra caramba, tá certo? E eu espero que essa coisa mude no ano que vem. Primeira coisa que nós vamos fazer é buscar o presidente Lula, através de você e de Veras, para que a gente comece a trabalhar a fim de resolver o problema desses projetos. Acabar com essa ilusão dessas pessoas que estão sendo enganadas, às vezes pessoa nossa, e passa para o outro lado pensando que está sendo servida. E não, eles estão sendo usados. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Há um mês atrás, encerrou o contrato da empresa, mas falaram para todos que arrumaram um tampão aí de 2 meses. Até o dia da eleição vai ter água. E depois? Aqueles caras que votou contra o trabalhador, será que eles vão buscar recursos para isso aqui? Eu acho que não. Então, nós só temos na mão vocês e o presidente Lula, para que tudo isso volte a funcionar. A minha esperança é essa, vou batalhar, vou correr, fazer o que for possível, vou mostrar ao trabalhador quem está do nosso lado, e a minha esperança é essa. Vamos eleger nosso grupo. A turminha de Lula está aí, os 5 votinhos, vamos colocar aí, gente.
sem medo e sem vergonha de votar num cara porque ele é trabalhador. Eu fui reclamado na tua eleição passada, quando pedi o voto para você, disse, eu não vou votar no trabalhador igual a mim. Você vê a noção que tem um coitado de um trabalhador. Nós temos um grupo aí, o grupo do presidente Lula, nós temos aqui presente o nosso deputado, quero ver no segundo mandato, não com 60 mil votos, que seja 100 mil votos, que eu acho que merece, e a gente precisa disso. Então, estamos aí, firme e forte, Doriel, conte com a gente, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Quero mostrar ao trabalhador quem está do nosso lado. Isso nós só podemos mostrar se novamente eleger Carlos e Lula e todo o grupo. Muito obrigado pela participação e vamos em frente. Natan quer complementar a fala do seu Zé? Eu acho muito importante esse momento, Alex. Quero agradecer a presença do meu diretor, Admilson Nunes, diretor da FETAP, companheiro Doriel, nosso deputado estadual, a sua atenção em atender no blog, seu Zé Maurício, José Dionísio, coordenador do Polo. Por acreditar na luta e por esses desejos, esses anseios que a gente tem aqui no município e na região, e ver o sofrimento que está passando a população do Icomandantes, de Petrolândia, porque a gente sabe todas as problemáticas dos perímetros irrigados, que não é de hoje. Eu mesmo, o lote do meu pai, a gente tem mais de 6 anos que não irriga mais porque não tem água, né? Defeito da construção do projeto, né? As adutoras já todas não aguentam mais pressão, né? E não dá mais para a gente brigar por remendo nesses perímetros. Porque denúncia já fizemos, a importância da gente ter representante, de fato, representante orgânico dos movimentos dos trabalhadores rurais, é que a gente tem voz de verdade lá dentro. A exemplo de 2019, novembro de 2019, a gente esteve na Câmara Federal, numa audiência pública, na Comissão de Direitos Humanos, do qual o companheiro Carlos Veras, através da FETAP, através de Doriel, articulação com Doriel, com Carlos Veras e com a CONTAG Nacional, a gente acessou aquela sala e, perante ao governo federal, várias pastas do governo federal, Casa Civil, Codevasf, Chesf, Ministério da Integração, a gente fez a denúncia da situação do perímetro irrigado e comandante e de Itaparica por um todo, que não só é Pernambuco, o lado da Bahia também. Mas a denúncia não existiu só em redes sociais, né? Não, a gente denunciou naquela comissão, tá? Na nota taquigráfica da Comissão de Direitos Humanos, podem ir lá verificar, e a audiência foi solicitada pelo seu presidente, que era o companheiro Veras. E é por acreditar que a gente continua a luta, a gente tem que eleger novamente a nossa voz do trabalhador na Assembleia do Estado, através do companheiro Doriel, que está aqui presente, e ele sabe o quanto a gente cobra e nos dá respaldo também do que acontece lá, né? Todas essas construções que o companheiro mostrou aqui, dos projetos que ele apresentou lá, e alguns deles já foram aprovados como a habilitação para o agricultor e para a agricultora, foi pauta do movimento sindical, né? A gente ele está sendo respaldado pelo movimento sindical pernambucano, pelos agricultores e agricultoras. Escolhemos o nome de Doriel porque não porque ele quisesse ou por vaidade, mas porque a gente viu o caminhar dele no Sindicato de Águas Belas, as 2 gestões que ele fez frente à FETAP, do quanto enfrentou, né, as lutas dos trabalhadores frente ao governo do Estado, ao governo federal, sempre cobrando na luta do direito à terra, do direito à produção, do direito à dignidade, do direito à aposentadoria. E não fazemos nada se for um militante sindical, mas se a gente também não acessar na política, porque é outro ponto da gente conseguir o direito dos trabalhadores. E por isso, nós, diretores do Sindicato de Petrolândia, estamos defendendo Doriel Barros, 13123 para deputado estadual, e o companheiro Carlos Veras, 1314 para deputado federal, para a gente continuar apresentando as nossas demandas e buscar os direitos dos trabalhadores. Antes de concluir aqui com o deputado, eu gostaria de falar um pouco com a Admilson. Ele vai bem resumir aqui, exemplificar a questão
Admilson, de se votar, né, na chapa completa, já que muitas pessoas às vezes se preocupam em dar o voto para Lula e vota em outros deputados, né, de outros partidos, enfim. Qual a importância de fazer esse voto completo, né? Alex, primeiro quero agradecer o espaço aqui e parabenizar nesse momento agora com o nosso deputado Doriel, a diretoria do Sindicato Pedro Natan e Zé Maurício, e o nosso companheiro Zé Dionísio também hoje coordenador desse polo tão importante aqui na região, que eu também coordenei, Alex, esse polo no período de 2010 e saí em 2012 porque eu fui para a FETAP, e essa problemática de Itaparica, ela se arrasta há muito tempo porque nós não temos o instrumento, até temos o instrumento que é a Codevasf. A Codevasf é o órgão de desenvolvimento do Vale do São Francisco e boa parte de outros estados. E isso não acontece porque a Codevasf não faz esse serviço, de fato, nessa lógica de desenvolver e sim de implementar aquilo que o Pedro Zé Maurício já trouxe, fortalecendo alguns grupos políticos na região, querendo atrapalhar a vida do agricultor e do trabalhador e do produtor aqui na região. Então, esse é um ponto. Mas por que essa pergunta sua é importante, Alex? E por que é importante a gente votar no time de Lula? Porque se nós não votar no time de Lula, a gente termina causando um erro muito grave. Porque nós sabemos que o presidente ele consegue fazer várias questões de muita importância para o país ou também de muito destroço, dependendo da bancada que ele tenha lá no Congresso Nacional e dos governos que eles tenham também dividido aí no Estado, né? A companheira Dilma foi eleita, né, por uma bancada de deputados que nós jamais imaginávamos que aquela bancada que elegeu Dilma ela fosse ser derrubada. Mas, na hora das conveniências, quem ficou com a companheira Dilma? Né? Quem estava lá com a companheira Dilma? O golpe aconteceu por estratégia política também de um projeto político. E nós da FETAP não podemos deixar de não avisar o trabalhador nesse debate e nessa discussão dele entender o projeto político. Eu sou agricultor familiar, eu sou trabalhador do comércio, eu sou trabalhador da saúde, eu vivo do trabalho. Se eu for votar em alguém que vota contra mim lá no Congresso, eu também não vou fortalecer um governo democrático. E nós temos dois modelos aí de governo. Nós tivemos um modelo de ditadura lá atrás, tivemos um modelo democrático promovido pelo governo Lula e pela presidenta Dilma, e tivemos também agora Bolsonaro. Então, nós temos 3 exemplos de governo de Estado que eles são importantes para poder refletir. E em nenhum momento a gente tivemos um governo que melhorou tanto o Brasil, melhorou tanto a região como o presidente Lula, né? Por essa razão, a gente pede e coloca. Eu não tenho nenhum problema. Nós estamos mandando o Estado todo. A FETAP ela tem ramificação em todos os municípios, é o nosso sindicato e a nossa base. E essa orientação e esse debate é discutido coletivamente, desde quando o companheiro Doriel era presidente da FETAP, desde quando o Manuel Santos foi presidente da FETAP, que a gente já começava a discutir. O movimento sindical precisa colocar pessoas que sejam da nossa categoria, para se juntar às outras categorias, a gente ter força de políticas públicas. E a FETAP orienta hoje, orienta com muita tranquilidade. O time de Lula em Pernambuco está colocado aí para todo mundo escolher e saber por que nós queremos. Não é um projeto pessoal, não é um projeto da FETAP, não é um projeto só do sindicato, é um projeto de sociedade. Por isso, em Pernambuco, o melhor time que está colocado hoje é o time de Lula, porque nós temos aí o companheiro Carlos Vera, nosso deputado federal, que em 4 anos, se você olhar todos os deputados, Alex, que passaram por Petrolândia, que passaram na região, que tem vários anos de mandatos, se você olhar o que Carlos Vera fez durante 4 anos, é uma diferença enorme de um deputado que ficou 20 anos para um que assumiu 4 anos. Se você olhar o que Carlos Vera produziu em termos de desenvolvimento para o Brasil, em proposição de políticas públicas, é diferente. A mesma coisa a gente vê no estado de Pernambuco, né? O companheiro Manuel Santos ficou 6 anos, a diferença é que ele já causou. E o companheiro Doriel, para nós é um orgulho Doriel ser deputado estadual. Não porque é Doriel, porque Doriel tem representado a gente muito bem, não só na presença, não só no debate, mas na proposição das políticas públicas. Porque o que o sindicato quer não é agradar o sindicato, mas é construir políticas públicas que as pessoas vivam com a política pública independente, tendo renda, tendo salário, tendo o que comer, tendo liberdade. Quando surgiu a pandemia, Doriel está aqui, ele não citou, mas Doriel foi estratégico para a gente trabalhar uma campanha de solidariedade no estado de Pernambuco, com a FETAP. Quando todo mundo estava passando fome, aliás, a comida na roça, sem o povo comercializar,
E as pessoas passando fome. Doriel foi estratégico na FETAP. Nós sentamos na FETAP, discutimos como é que nós vamos fazer. E nós criamos programas de comprar cesta básica e doar para as pessoas que estavam passando fome. Então, isso são programas que não é olhando só para o meu umbigo, mas olhando para o contexto. E por isso, a importância de votar na chapa completa. Porque se nós não votarmos na chapa completa, nós podemos cometer o mesmo erro. E a chapa completa de Lula aqui está colocada. Lula veio para Pernambuco e disse: minha chapa aqui é essa. É Carlos Vera, deputado federal 1314. É Doriel, presidente do PT também, que assumiu um papel estratégico também nas alianças, defendendo o companheiro Lula, que é 13123. A nossa companheira Tereza Leitão, uma professora com mandatos aí exemplar, para ser nossa senadora. E por que Danilo? E muita gente coloca, por que o PT se aliou ao Danilo? A questão não é se aliar, nós fizemos alianças estratégicas para causar o desenvolvimento em Pernambuco. Porque se o PT também não se junta aqui no PSB, não se alia ao PSB, nós nacionalmente também nós vamos ter dificuldade de trazer o presidente Lula para ser o nosso presidente. Porque nós sabemos os interesses que estão colocados no Brasil. A gente pode olhar para Pernambuco dentro de uma lógica, mas tem que olhar para o todo. A gente tem que olhar para o Brasil todo, para as 27 federações. Por isso que Pernambuco, o presidente disse, aqui nós temos que colocar o governador ainda do PSB. Mas nós estamos com nossa chapa toda do 13. Então, vamos votar, como eu já falei. Então, você vota em Danilo também para governador e a gente encerra o voto mais importante para se somar cada vez mais importância desses votos que eu coloquei, votando no presidente Lula. Por isso, a FETAP, os sindicatos, nós estamos debatendo no estado todo e está todo mundo inserido nessa campanha, que nós precisamos eleger Lula no primeiro turno e levar Danilo para o segundo turno, para nós ganhar as eleições, para aqui em Pernambuco a gente desenvolver um trabalho que realmente Pernambuco precisa e que nunca mais aconteceu. E finalizando essa entrevista, eu quero agradecer a todos vocês por participarem, né? E passar aqui a palavra final para que Doriel possa fazer suas considerações finais, já que ele está com extensa agenda, ainda hoje vai visitar mais 2 municípios, não é isso, Doriel? Eu gostaria que, se possível, você deixasse sua mensagem para o público do blog Petrolândia Notícias. Fica à vontade para pedir votos, para passar o número da chapa aí para seus futuros eleitores. Primeiro, parabenizar o blog Petrolândia Notícias. Você, Alex, parabéns pelo trabalho, toda a tua equipe. Agradecer pela oportunidade, saudar aqui mais uma vez, agradecer aos nossos companheiros, dizer que a gente está, de fato, nessa jornada. Ontem a gente passou o dia em Manari, agora de manhã estamos aqui em Petrolândia, daqui a pouco vamos para Carnaúbeira da Penha, depois encerramos em Orocó e continuamos, porque coincidentemente faltam 13 dias para a eleição, o 13 do presidente Lula, e essa é a grande esperança do povo brasileiro e é a grande esperança nossa, e a gente está trabalhando muito confiante de que vai dar no primeiro turno, vai dar certo, e a gente quer contar com o seu apoio, você que está aí nos acompanhando. Falta muito pouco para a gente levar a eleição no primeiro turno, e é fundamental para o povo brasileiro, porque todo mundo vai ganhar com Lula presidente, e nós queremos aqui também deixar a nossa mensagem de compromisso com o povo de Pernambuco, a nossa história que sempre foi de defesa dos direitos da classe trabalhadora, do povo pernambucano, e como deputado estadual, filho dessa região também, filho de Águas Belas, aqui próximo, vizinho a vocês, estamos no parlamento defendendo o nosso povo, mas ao mesmo tempo sintonizado com os interesses do Brasil, que é do presidente Lula. Por isso que, como presidente estadual do PT, nós fizemos um esforço enorme para a gente poder chegar até aqui. Não foi fácil, foi difícil, foi dolorido, mas a gente está de pé e a gente vai poder mudar a vida do povo. Eu tenho absoluta certeza, por isso que aqui em Pernambuco a gente está confiante na nossa chapa vitoriosa. E Pernambuco, viu, Alex, será, eu não tenho dúvida, o estado de Pernambuco, proporcionalmente, que mais vai dar voto ao presidente Lula. Lula, se prepare. Você em Pernambuco vai ter uma votação que você nunca teve, porque o povo de Pernambuco não aceita um governo feito esse que nós temos aí, que não respeita o povo de Pernambuco, que mandou a gente comer capim, que disse que quem tomasse vacina ia virar jacaré, então que não tem amor pelo próximo, não tem amor pelo povo. Por isso que eu tenho absoluta certeza que nós vamos eleger Lula presidente. Daqui a 13 dias vai dar 13 de Lula, 13123 de Doriel, 1314 de Carlos Veras, 130 de Tereza
e 40 na nossa chapa só tem um. Você pega a chapa. Se der uma chapa a você e tiver mais de um 40, não é a chapa do sindicato, não é a chapa nossa. Porque a chapa nossa, a chapa do sindicato, é tudo 13 e só tem um 40, que é o governador Danilo. Muito obrigado aí a você mais uma vez pela oportunidade. Um abraço.